E vamos a mais uma dose de Adobe Illustrator para o canal Backstudio. Hoje vou responder a diversas dúvidas que recebo através do formulário do site, o pessoal que entra em contato pelas redes sociais e também o pessoal que comenta os vídeos no YouTube. As dúvidas principais são do pessoal que está migrando do Corel para o Illustrator e busca no Illustrator os recursos que o Corel oferece. Alguns são aplicados de forma diferente. E estes principais recursos que o pessoal tem mais dúvida, eu vou explicar neste vídeo. E vou dar uma atenção especial à ferramenta Eyedropper Tool, que além de ser uma dúvida constante também do pessoal do Corel, que está aqui trabalhando agora no Illustrator, é também uma ferramenta poderosíssima que vai aumentar e muito o fluxo de trabalho aqui dentro do Illustrator. E ela trabalha diferente do CorelDRAW. Então vamos iniciar falando desta pequena ferramenta. No CorelDRAW existem dois tipos de conta-gotas: o conta-gotas de captura de cor e o conta-gotas de atributo. Cor, é lógico, são as cores que tem no documento ou em alguma imagem que você traz para o documento, e atributos são o que? Cor do objeto, stroke, né, o contorno do objeto, a cor desse contorno, a espessura deste contorno, enfim, tamanho muitas vezes, né, do objeto. E no Corel é um pouco diferente, porque são duas ferramentas. São aqui no Corel, por exemplo, tem aqui neste grupo conta-gotas de cor e o atributo conta-gotas. Então aqui é simples no Corel. O retângulo, né, você vai criar um retângulo aqui, que ele tem um preenchimento verde e um contorno em azul. Vou aumentar só um pouquinho a espessura do stroke aqui. E eu vou criar um outro retângulo aqui só para exemplificar. Essa ferramenta aqui, ela captura, é claro, a cor, somente a informação de cor. Então eu seleciono a ferramenta, aonde eu passar a ferramenta e clicar, ela vai capturar a cor, seja qualquer parte aqui, inclusive do layout, ou a cor que está de contorno aqui, ou a do preenchimento. Então, por exemplo, quero a cor desse preenchimento, eu vou clicar, vai se transformar no baldinho de tinta e vai mostrar que a cor selecionada está aqui. Eu posso até adicionar a minha paleta clicando neste botão aqui, e posso selecionar um objeto, me mostra que ele vai pintar de verde aquele outro objeto ali, dou um clique, ele pintou de verde. Vou pressionar o Ctrl Z. Agora, com esta outra ferramenta aqui, atributos do conta-gotas, ele vai buscar o que? Eu primeiro sugo a informação, clico aqui, é que nem aquele remedinho, né, de pingar no nariz, você enfia dentro do vidrinho, ele puxou a informação ali de dentro. E a informação que tem neste caso desta ferramenta é puxar a informação de atributo e cor. No caso, as cores, a informação se ele tem um stroke ou não, e a espessura desse stroke e a cor. Então eu vou clicar agora neste outro aqui, eu já suguei a informação, se transformou no baldinho, clicou, agora ele aplicou tanto a cor como o stroke e a espessura, no caso, os atributos copiados desse objeto aqui. E com imagem, por exemplo, vou trazer uma imagenzinha rápida aqui só para exemplificar, importar uma imagem aqui, pegar essa aqui mesmo, por exemplo. Se eu quiser pegar uma cor desta imagem, é este conta-gotas aqui, conta-gotas de cor. Vou lá na imagem, capturo, pegar esse tom aqui e seleciono um dos objetos, clico, ele aplica. Tranquilo, de boa. Agora, no Illustrator é um pouquinho diferente, porque o Illustrator tem um recurso diferenciado que são os Live Effects. Então a ferramenta que só tem um tipo de conta-gotas aqui, ela faz o que aqueles dois conta-gotas ali do Corel faz, e com uns recursos um pouco mais avançados. Ela trabalha em conjunto com esta paleta aqui, que é a paleta Appearance, que são os atributos, ou melhor dizendo, aqui no Illustrator, a aparência que cada objeto tem. Então vamos lá, eu vou criar aqui um exemplo, um elipse, pressionar a letra D do meu teclado, vou deixar aqui o meu stroke em um ponto mesmo, né, tudo padrão. A letra D ele faz o reset aqui das cores, assim como no Photoshop. Então eu vou clicar e arrastar com o Shift pressionado para manter o círculo perfeito, proporcional, e ainda com a barra de espaço, sem soltar o botão do mouse e nem o Shift, eu pressiono e mantenho pressionada a barra de espaço e ainda posso mover o objeto para posicionar aonde que eu quero no meu documento. Então agora eu solto o botão do mouse e foi aplicado aqui. Então a paleta Appearance, que é essa aqui, pode ser aberta pelo menu Window e a opção Appearance ou o atalho Shift F6. Você tem aqui com o objeto selecionado, inclusive vou selecionar a Move Tool aqui para ficar mais fácil aqui de selecionar o objeto.
eu tenho aqui a informação dos atributos ou aparência deste objeto aqui dentro. Então ele está me informando aqui que ele tem um stroke e um preenchimento, o stroke com um ponto, né, com a cor preta, e o preenchimento branco. A diferença dessa appearance é que eu posso acrescentar a este objeto múltiplos strokes, ou seja, múltiplos contornos, vários, quantos eu quiser, e vários preenchimentos. Aí você me pergunta, mas aí o que vai fazer de diferença isso? Vou mostrar aqui para você. No caso aqui eu vou mudar primeiro. Eu vou colocar a cor do preenchimento deste objeto para que fique mais visível aqui, fica mais bonita a explicação. Eu vou colocar a cor aqui um tom de verde, mais ou menos este. Vou colocar um tom mais clarinho um pouquinho. Este tom de verde aqui. Já a cor do meu stroke, eu vou puxar a cor para um tom de laranja. E vou aumentar a espessura aqui, deixar em 6 pontos a espessura. Posso mover por aqui a espessura do objeto ou aqui por cima e também alterar a sua cor. Só que agora eu vou criar um novo stroke a este objeto. Ele vai ter dois strokes, dois contornos. Então eu posso fazer de duas formas. Eu posso clicar neste botãozinho aqui, Add New Stroke. Clicando por aqui, se eu não alterei os atributos aqui de cor e stroke aqui, ele vai criar já idêntico a esse. Agora, se eu alterar aqui, ele cria com a informação que eu coloquei aqui ou alterei aqui. Agora, se eu clico aqui, você pode ver que você seleciona aqui. Se eu seleciono ele aqui, o stroke, e clico neste botão, ele cria uma cópia exata. Ou ainda eu posso clicar aqui, Duplicate Item, duplicar o item. Ou simplesmente com ele selecionado, clico neste botãozinho aqui, ou clico ainda e arrasto para cá, dá na mesma, ele duplica. Então eu tenho dois strokes aplicados ao mesmo objeto, só que não aparece diferença nenhuma, porque ambos têm o mesmo tamanho e a mesma cor. Agora eu vou mudar a cor desse aqui, vou colocar um tom de amarelo. Não aconteceu nada também a não ser alteração de cor. Agora, se eu reduzir o tamanho desse stroke, aí eu já vejo a diferença. Eu vou dar um zoom aqui. Eu vou pressionar o Ctrl e o H que some esse bounding box aqui, que é chamado. Agora eu vou dar um zoom aqui, nem pressionei nada, mas só para que você visualize. Olha aqui, tem um stroke, que é o laranja embaixo, e o amarelo, que é em cima, que é um pouquinho menor, com uma espessura menor. Eu posso mudar a qualquer momento aqui, que é importantíssimo você prestar atenção nisso. Você pode mudar a ordem. Colocar para cima, por exemplo, laranja. Claro que vai sumir o amarelo. Ele está agora acima, como se fossem camadas mesmo aqui. Como se fossem, não, são camadas de atributos, de aparência. Então, tranquilo. Até aí, sem novidade. Agora, nesse aqui, amarelo, eu posso aplicar efeitos ainda a este objeto. Por exemplo, a este stroke. Não nesse aqui. Então, eu posso selecionar o que eu quero aqui. Quero esse stroke e vou aplicar um efeito a ele. Vou pelo menu Effect, a opção Distort e Transform e selecionar, por exemplo, a opção Zig Zag. Vou habilitar aqui a opção Preview e olha só o que acontece. Eu apliquei um Live Effect a este stroke, diferenciando completamente do outro. Eu tenho a opção de mudar o size, o tamanho e também o número de segmentos. Olha só, posso aumentar para um valor bem brusco ou um valor mínimo. Então eu posso colocar aqui no padrão mesmo, deixar aqui em 4 ou 5 ou 7, sei lá. Colocar aqui o size em 10, que é o padrão, sei lá. Mais ou menos isso. E aqui eu estou no modo corner, eu posso colocar o modo suave, smooth. Agora fez essa diferenciação no meu stroke. Olha só que legal o esquema. Eu posso criar vários outros. Eu vou duplicar ainda. Primeiro eu vou mexer aqui nesse fio, eu vou criar um outro fio. Vou duplicar este aqui, seleciono esse, clico neste botãozinho aqui, Duplicate Selected Item, dupliquei este item. Agora eu altero a cor, clico aqui e vou colocar a cor daquele amarelo ali. Só cobriu o outro, só que agora eu vou diminuir este preenchimento. Com ele selecionado, vou no Effect, Distort Transform, selecionar a opção Transform. Habilito o Preview. E aqui me mostra a escala, as propriedades de escala, ou seja, o tamanho. Ele está em 100%, eu posso aumentar a escala ou diminuir. Então eu posso colocar aqui o valor de 20% na horizontal. Olha só, já mudou.
ele diminuiu em 20% na horizontal e aqui 20% na vertical. Beleza, eu tenho um objeto só com múltiplos preenchimentos e múltiplos strokes. Eu posso criar quantos eu quiser. Eu tenho a opção também de mover ele lá dentro. Ó, posso mover, reposicionar onde eu quiser. Só que eu vou deixar aqui o valor em 0 mesmo. Ângulo, né, caso o objeto tivesse sido distorcido, por exemplo, eu poderia rotacioná-lo, que não é o caso, que não vai alterar porque é um círculo. E tranquilo, tem a opção de reflect, né, girar, eu tenho a opção de fazer mover no eixo horizontal ou no eixo vertical, enfim, tem um monte de coisa. E clicar aqui em OK, até mesmo criar uma cópia, né, mas eu vou clicar aqui só no OK. E neste atributo aqui de dentro eu posso aplicar um outro tipo de efeito, agora este amarelo, eu seleciono ele aqui, vou lá em Effect, Stylize e seleciono aqui o Drop Shadow, habilito o Preview e foi aplicado uma sombra ao objeto. Eu vou clicar em OK. Outra dúvida também, o pessoal que pergunta sobre o efeito aplicado de sombra. Pô, não fica legal, fica meio pixelado, porque na verdade são efeitos bitmap aplicados ao vetor. Então se eu der um zoom realmente aqui na área, eu vou pressionar o Ctrl e a barra de espaço, temporariamente fica a ferramenta de zoom. Se eu der um zoom eu vou ver que fica realmente meio zoadinho aqui. Mas isso é configurado através aqui do menu Effect, Document Raster Effect Settings. Então clicando aqui eu tenho que o Color Model, o modelo de cor que eu estou trabalhando, e o Resolution, está em Screen 72 ppi, pixels per inch, pixels por polegada. Eu clico aqui e aumento para um modo RAI 300. Né? E quando eu clicar em OK ele vai dar uma mudança boa. Ou se não está suficiente para mim o 300, eu quero muito mais, eu clico aqui na opção Other e coloco aqui 1200, 2000, quanto eu precisar. Só que o padrãozão aqui para legal, que já está uma resolução boa, é esse aqui. E habilite também este checkbox Anti-Alias, fazendo que ele fique mais suave. E clique em OK. Então você já viu que já teve um ganho bom aqui na qualidade desta sombra, que serve também, é claro, para aquele outer glow, um brilho externo, esses efeitos aqui de baixo, né? Aqui também, ó, artísticos e tal, ele aumenta muito a qualidade de acordo com a qualidade que você põe ali. Além disso, eu posso copiar atributos. E você preste atenção também que aqui embaixo eu tenho que o olhinho está apagado aqui, eu tenho opacidade. Isso é opacidade geral de tudo. Só que cada atributo cada preenchimento, por exemplo, tem a sua opacidade independente. O amarelo tem e cada stroke tem. Então você pode criar efeitos independentes. E é claro, ainda clicando aqui em Opacity, você tem os Blend Modes para interagir com outro que está abaixo, né? Respeitando, é claro, a ordem que está os layers de camada, de preenchimento e de stroke. Agora, por exemplo, eu vou pegar este atributo aqui que eu peguei de Drop Shadow, e eles estão todos aqui, ó, para você reconfigurar o de Transform, de transformação, e o Drop Shadow. Então eu posso clicar e reeditar de novo se não ficou legal. É muito legal esse esquema aqui do Illustrator. Eu ainda posso, por exemplo, eu tenho esse stroke aqui em cima, eu quero colocar essa sombra nele. Então aqui onde está o FX, aqui eu mantenho a tecla Alt pressionada. Você que conhece Photoshop sabe que é igualzinho lá no Layer Styles do Photoshop. Mantenho o Alt pressionado, clica no FX aqui e arrasta o Drop Shadow para o stroke que você quer. Então ele aplicou já ao meu stroke. Você perceba também que faz diferença, inclusive os efeitos aplicados, a sua ordem. Por exemplo, se eu jogar este Drop Shadow para cima do zigue-zague, ele vai sumir. Por quê? Porque primeiro ele aplicou o Drop Shadow. Esta é a ordem, no caso. Ele aplicou o Drop Shadow e depois fez o zigue-zague, então sumiu o Drop Shadow. Agora faz o zigue-zague, depois aplicou o Drop Shadow. Então faz diferença essa ordem. No caso de efeitos, ele é o contrário. É o contrário aqui, mas deu para você entender qual que é a pegada. E esse stroke aqui ainda, que está com o Drop Shadow, está com tudo, eu vou pegar, vou duplicá-lo também, seleciono, clico no botãozinho, dupliquei, vou aplicar um outro efeito. Ele intensificou mais, né, porque são duas cópias uma em cima da outra, intensificou o efeito do Drop Shadow, mas é porque está sobreposta dois efeitos iguais, dois strokes iguais, com duas sombras idênticas, né? Só que está ficando mais forte. Então nesse aqui eu vou em Effect, a opção
Stylize e opção Stylize não, vou no Distort Transform e Transform, vou reduzir o tamanho, habilito o preview aqui se quiser, mas posso colocar o valor aqui, por exemplo, de 25, para encaixar ela aqui, outra cópia aqui ao redor dele, 25 aqui e 25 ali, e cliquei em OK, aplicou ali o esquema, show de bola, né? Por exemplo, um pequeno efeito, eu ainda posso aplicar outros ainda, posso pegar esse outro aqui mesmo, duplicar de novo, ó. Dupliquei, colocar uma outra cor aqui, um verde mais escuro, por exemplo, vai colocar um verde mais escuro, aplicou ali, ó. Ficou meio estranho, mas eu vou lá em Effect, deixa eu ver qual que é o print, aqui ele já tem, né? Acho que não, esse aqui não tem atributo nenhum. Vou lá nele, vou em Effect, Distort Transform, vou reduzir o tamanho dele, deixar ele em 85%, por exemplo. Não apareceu porque o preview não está habilitado. Agora apareceu lá dentro, ó. E ainda posso aplicar nele também, por exemplo. Seleciono lá, ou em Effect, Distort Transform, outro zigue-zague. Coloco aqui no preview para visualizar. Ficando dessa forma. E olha só que efeito interessante, né? Um efeito simples aqui com várias... é um preenchimento só que eu estou trabalhando, é o mesmo objeto que está ali, o mesmo shape, só que ele tem tudo isso de atributos. Então eu não vou fazer mais nada aqui, senão eu vou ficar viajando nessa parada, que eu adoro mexer com essas paradas aqui no Illustrator, dá para viajar na maionese aqui dentro. Então beleza, eu vou selecionar este objeto e outra importante aqui que o pessoal me pergunta muito. Quando você trabalha com a transformação, principalmente nas versões anteriores do Illustrator, você tinha que fazer o seguinte, você ir em Edit, Preference e General. E tem essa opção aqui, ó, nas preferências para fazer a escala do Stroke and Effects. Nas novas versões agora do CS, se não me engano é do CS6 que foi aquele insertado esse painel, as atuais agora, que é no painel de transformação, Transform, o Shift F8, que ele tem já a opção aqui no painel Transform. Scale, Stroke and Effect. Eu acho que tem até antes, eu não estou regulado, já estou mexendo faz tempo com a CC 2014, né? Então já vai passando, vai esquecendo, né? As paradas, vai acostumando com os novos efeitos, os novos recursos, né? Então se essa opção, por exemplo, não está ativa e eu redimensiono o meu objeto, clico aqui na alça de ajuste, redimensiono, ele vai se perder todo. Por quê? Porque ele diminuiu o objeto, mas ele manteve as mesmas características de espessura do stroke, de espessura do efeito, caramba, o mesmo valor do efeito que estava aplicado, né, os effects. Agora vou pressionar o Ctrl Z, desfaz. Agora se eu habilito esse checkbox, é claro, ele redimensiona o objeto mantendo a aparência original. Então isso é interessante. Agora vamos ao que interessa, já está nos 18 minutos, nem comecei a falar ainda do eyedropper, mas já deu para ver que tem algumas coisinhas também da paleta Appearance. Então vou mover esse objeto para cá, deixa eu fechar essa bagaça aqui, mover esse objeto para cá, fazer um pouquinho mais para baixo, pegar minha paleta aqui, beleza. Agora eu vou criar um outro círculo simples, vou clicar fora, pressionar a letra D de dado para fazer o reset das propriedades. Você pode ver que no Appearance não tem nada. Vou selecionar a ferramenta Elipse. Tem coisa ainda para explicar nesse vídeo, hein? Vou clicar aqui e criar um novo elipse. Tranquilo. Opa. Agora eu vou explicar sobre a ferramenta Eyedropper. Por padrão, ela trabalha em conjunto com esta paleta aqui. Ela captura, suga a informação que nem ali no CorelDRAW, só que com características diferentes. Eu vou dar um duplo clique aqui no ícone, seleciona, pressiona a letra I, né, atalho, aí mostra aqui, você vai dar um duplo clique, mostra as propriedades dessa ferramenta. Esta primeira opção aqui tem também lá no Corel, é o Raster Sample Size. Isso aqui é o seguinte, dessa forma Point Sample, isso aqui é para trabalhar com o raster, no caso os bitmaps dentro do Illustrator. Ele vai pegar um ponto, ou seja, um pixel da imagem como exemplo aí se você for capturar uma cor. Tem o average 3x3 e o 5x5. Tem isso igual no CorelDRAW. Só que aqui a diferença tem. O que vai sugar aqui de informação de um objeto que possui atributos?
Clicando aqui nessa flechinha branca, você tem o que? A transparência, a primeira que oferece aqui é a transparência. A transparência geral do objeto, aquela que eu mostrei na paleta Appearance. Propriedades de preenchimento. Fill. Ele vai buscar informação de cor, ele vai sugar essa informação de cor quando você clicar no objeto. A transparência que tem em cada etapa daquela cor, são vários fios aqui dentro. Eu poderia ter, eu não coloquei no caso aqui, mas poderia, por exemplo, esse verde aqui, ele tem uma transparência de 50%. Overprint, a sobreposição de impressão, tem isso também, os recursos que posso até explicar sobre o overprint, que é importantíssimo também em outra aula. Focal Stroke, que no caso, o stroke, ele vai buscar a informação de cor, vai buscar a transparência, a impressão sobreposta, espessura, cap. Cap são informações por exemplo, se é um segmento que é aberto, por exemplo, então tem aquele cap, se é o canto arredondado, ou que é quadrado ou chanfrado, que você configura pelo painel do stroke. Ou se é o join é a união de dois segmentos, o canto tem configurações que você pode colocar o meter, não sei o que lá, de arredondado também, chanfrado, na união de dois segmentos. O limite do meter e o dash pattern, no caso aquele contorno pontilhado, né, com espaços, né, tracejado, enfim, que você pode configurar aqui também pela paleta do stroke. Enfim, isso é o que ele captura da imagem. E aqui é o que ele aplica no objeto, porque ele pode capturar tudo, mas aplicar só certas coisas. Então você configura o que você deseja por aqui. Bom, tranquilo, não tem dificuldade, está tudo configurado aqui, ó, deixo tudo habilitado. No meu caso aqui, na situação. E tem duas outras opções ainda que são interessantíssimas. Que ele busca informações sobre o caractere, por exemplo, se você tem um texto na sua imagem, você configurou ali, por exemplo, uma determinada fonte, o tamanho daquela fonte, o espaço kerning, que é o chamado espaço entre um caractere e outro, um estilo de parágrafo, por exemplo, se ele está centralizado, justificado, enfim. Ele captura até isso e aplica a outro texto. Isso é muito legal. E aqui, como eu falei, as mesmas opções, só que ele suga o que ele puxa de informação e o que ele aplica, applies. Clicou em OK. Então é simples. Conta-gotas está aqui. Por exemplo, eu tenho que selecionar um objeto. Não é necessário, dá para aplicar de outra forma. Mas, por exemplo, com mais fácil, um objeto selecionado. Seleciono este aqui. Lembrando que mesmo com o conta-gotas, se eu pressionar e manter tecla Ctrl pressionada, é o atalho para temporariamente utilizar a minha ferramenta Move. Selecionei o meu objeto. Agora eu vou clicar aqui e tchan, ele aplicou tudo, ele sugou toda aquela informação e aplicou ali para mim. Efeitos, filtros, transparência, tudo que tinha ali dentro ele aplicou. Então você tem que perceber que quando eu olho só, esse objeto, eu apertei o Ctrl Z e vou retirar a seleção. Não tem nada selecionado agora aqui no meu documento. Perceba a paleta Appearance. Com aquelas informações que eu configurei aqui dando um duplo clique, eu clicando aqui, olha, você tem que perceber o conta-gotas, ó. Clica, mantém pressionado. Tá vendo que a ponta dele ficou preta? Ou seja, ele encheu o conta-gotas de informação. Quando eu soltar, essas informações me mostram aqui o que ele capturou na paleta Appearance. Então, ele capturou tudo aqui que tem os atributos do objeto. Se eu tivesse retirado alguns ali, ele não iria capturar. Agora, se eu manter a tecla Alt pressionada, o conta-gotas inverte e fica com o bico preto. Agora ele está pronto para despejar essa informação. Então eu seleciono outro objeto, pode ser qualquer um objeto, não é um círculo. Igual, posso fazer até outro aqui, ó. Posso pegar uma estrela, por exemplo. Nem sei se vai ficar legal, porque são vários efeitos ali dentro, né? Vou pegar essa estrela aqui, colocar aqui, essa parada. Ele configurou ali de acordo com o que estava aqui, né? A criação da estrela. Só que agora eu copio de novo com o meu eyedropper. Copio, sugo a informação. Pode ver que ele fez o atributo da estrela, até porque ela está selecionada. Vou clicar fora, não tem nada selecionado. Sugo a informação, dou um clique, sugou a informação. Mantenho a tecla Alt pressionado, conta-gotas inverte, fica preto, pronto para despejar a informação. Clico. Transformou e aplicou aquele efeito à minha estrela. Olha só que legal. Mesma coisa, a informação ainda está ali. Tem mais remedinho no conta-gotas. Vou nesse com o vendo que não tem nenhum selecionado. E clico aqui e já era. Foi aplicado, né? Show de bola.
Simples, não tem dificuldade aqui, não é um bicho de 7 cabeças. Porém, agora o pessoal se perde numas pegadas de trabalhar com o que? Capturar a cor de uma imagem. Então vamos lá, eu vou deletar esses dois elementos que eu criei aqui, vou deixar só... Você pode até deletar essa parada aí também, mas beleza, deixa ele aí por enquanto. Vou importar uma imagem, File, comando Place, e vou importar aquela mesma imagem que eu utilizei lá no Corel, só para exemplificar, colocar aqui a parada. Vou arrastar mais para cá a paleta, deixar aqui de boa. Agora eu vou criar um outro retângulo aqui, porque eu vou explicar sobre gradiente. O pessoal tem dúvida de, por exemplo, pegar uma cor dessa imagem e colocar em uma etapa de gradiente. É muito simples. Eu apertei o que, ó? Vou resetar a informação, mesmo com o objeto selecionado. Se eu pressionar o D, ele faz o reset, deixando preto e branco aqui, cor padrão aqui de criação. Se eu quiser, por exemplo, lembrando que você tem que ver o que você está trabalhando, a cor de stroke ou a cor de preenchimento, tem que estar sobreposto. A letra X inverte isso aí. E a barra, essa barra aqui, por exemplo, ó, pode ver que está o atalho ali mostrando. Essa barra ela retira a cor. Se eu clicar, ela é o símbolo de proibido aquela cor ali. É a barra onde está a letra de interrogação. Clico, o símbolo, né, de interrogação, ele retira a cor com essa barra, se eu clicar, né, mas vendo qual que eu estou trabalhando aqui, e o X inverte de uma para outra. Mas tranquilo, voltando a eyedropper 2. O pessoal quer pegar aqui, por exemplo, ele seleciona o objeto, né, o pessoal que vem lá do Corel, que é uma coisa simples, e quer clicar nessa imagem aqui. Só que vamos conferir uma coisa aqui. Lembra que quando eu clico aqui, ó, nesse, ele suga a informação aqui dessa imagem, correto? Agora eu vou clicar para tentar sugar a informação dessa aqui. Clicou, não tem informação de nada, porque é um objeto que ele está dentro, na verdade, de um quadro aqui incorporado. Ele não tem, é uma imagem, o Illustrator interpreta sem atributo algum. Você pode colocar, é claro, atributos, mas ela não tem atributo nenhum, não busca informação de cor. Aí você faz com que, com um simples comando, você transforma esta ferramenta em, eu chamo, né, de transformá-la no modo Photoshop, que você seleciona um objeto, por exemplo, eu quero aplicar uma cor dessa imagem, simples, filhinho, só segura o Shift pressionado, só isso. Aí você seleciona um tom da imagem, eu quero esse tom do céu, primeiro eu selecionei o meu retângulo, vou e clico e ele aplica a cor que eu quiser facilmente aqui. Tem dificuldade nenhuma. Se eu quiser o verde, tranquilo. Se eu quiser colocar o verde agora no stroke, peraí, deixa eu mudar aqui, aliás. Se eu quiser colocar o verde no stroke, só aumentar a espessura para que apareça, eu altero aqui, ó, tô trabalhando com o stroke, ó, o X altera, ó, X altera ali. Agora vai capturar para o stroke. Eu quero o azul para o stroke. Opa. Com o Shift pressionado eu clico, ele altera ali o Shift para o stroke. Agora vamos ver como funciona no gradiente. Eu vou selecionar a ferramenta, a paleta gradiente aqui, arrastar para cá minha paleta gradiente. Vou dar um clique aqui para aplicar o primeiro que aplicou no stroke, né? Clicar no preenchimento, ali o gradiente. Vou retirar esse stroke aqui para que fique melhor aqui de explicar. E vou configurar etapas aqui. Eu tenho a ferramenta, eu posso fazer pela ferramenta, é mais fácil por aqui do que pela ferramenta gradiente. Eu vou criar então etapas aqui, ó. Eu quero que essa primeira etapa, pode ver que eu seleciono ponto aqui de gradiente. Clicou, ele ficou marcado que está selecionado, com a ferramenta conta-gota selecionada, a mesma coisa. Shift pressionado, pega esse tom aqui de verde, aplicou ali. Quero clicar aqui, ó, aumentar o sinal de mais, clico, ele cria o ponto do gradiente. Agora eu clico aqui no amarelo, show de bola, apresentou ali para mim. Clico aqui, quero o azul do céu agora, Shift pressionado e clico com o Shift que captura a cor de imagens bitmap aqui dentro, não se esqueça. Agora eu quero esse outro tom aqui. Enfim, posso criar quantos eu quiser tranquilamente. Já foi explicado isso aí, simples demais. É questão de costumar a diferenciar um software do outro, mas é coisa besta mesmo. Você não vai sofrer aqui no Illustrator vindo do Corel lá. Bom, agora outra explicação aqui, pessoal, como colocar um stroke num objeto desse, porque pode ver, um objeto não, uma imagem, né, bitmap. Vou fechar aqui o gradiente agora que eu não preciso mais, até essa paradinha aqui eu vou deletar. Isso aqui, eu vou aqui, por exemplo,
pela paleta Appearance com ele selecionado e ele não tem nada. É uma imagem aqui, uma imagem linkada, né, que está o documento, ela não está incorporada, mas eu posso incorporar também. Eu vou criar um stroke para ela aqui, ó, Add New Stroke. Aparece aqui o atributo, só que eu coloco a cor aqui que eu quero e vou mexendo aqui e não acontece nada. Só vai acontecer, por quê? Porque ele é um objeto, a imagem ela não tem essa aparência aqui dentro. Eu preciso indicar, no Illustrator ele interpreta só shapes, só vetores que pode conter o stroke. Eu preciso indicar para esse stroke aonde que ele tem que aplicar numa imagem bitmap, que aquilo ali ele vai passar a identificar como objeto vetorial. Então é simples, eu seleciono aqui, vou em Effect, Path, Outline Object. Pronto, o stroke está ali dentro. Mais uma dúvida aí, né? Respondida. Eu tenho as opções do stroke aqui ainda para posicionar, enfim, fazer o canto arredondado do jeito que eu quiser aqui, ó. Arredondamento do canto, aumentar ou diminuir. Esse é um dos jeitos que eu posso trabalhar aqui com o stroke dentro de imagem. Tem outros, mais para frente eu falo também sobre isso aí, porque esse aqui já basta por hora. Outra dúvida, pessoal, aqui no Corel. Corel, deixa eu deletar essas paradas tudo aqui. Corel aqui o pessoal trabalha aqui, por exemplo, com linhas, né? Esse recurso que eu vou mostrar, ele foi aprimorado da versão CC até a CC 2014 agora, que era uma coisa que o pessoal cobrava muito tendo no Illustrator. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa linha de 2 pontos, fazer uma linha reta aqui. Aí com essa ferramenta, né, o F10, aqui a forma, eu posso selecionar os 2 pontos. Aí eu clico aqui em cima, converter em curvas. Aí com essa ferramenta eu clico aqui e moldo aqui a parada. Simples aqui de converter uma curva, né, uma coisa. No Illustrator, até a versão CS6 era da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma linha, selecionar a ferramenta de linha aqui, clicar e arrastar. Eu teria, só que tá não 22 pontos aqui, né, filho? Não força a barra, colocar aqui uns 2 pontos só. Colocar aqui em preto a cor. Eu teria que fazer o seguinte: selecionar do grupo da ferramenta Pen Tool a Anchor Point Tool, e nas versões anteriores do Illustrator eu teria que, com esta ferramenta, que o atalho dessa ferramenta é Shift C, decore este atalho que vai ser muito útil. Eu tinha que pegar deste ponto e clicar, e ele criava o grau de ancoragem aqui para mim do ponto ângulo, o ângulo, aliás, do ponto de ancoragem, para que eu pudesse mudar. Mas da CC em diante, agora eu pressionei Ctrl Z, é só clicar na linha com essa ferramenta, ó, fica esse sinalzinho de curva, eu movo para onde eu quiser e com a Shift eu forço o alinhamento ainda do objeto. É muito simples, né? Não tem dificuldade aqui também, né? Posso dimensionar, não pegar em um ponto só, posso pegar agora aqui e redimensionar, enfim. Tenho total liberdade. Basta agora do CC em diante selecionar a Anchor Point Tool. E depois que eu fiz a primeira curva, até com a Direct Selection eu consigo fazer isso. Pode ver que fica a curvinha lá para que eu mova o ângulo da curva. Simples, né? Mas se for então a sua versão CS6 ou inferior, você vai utilizar só a curvatura clicando aqui no ponto e arrastando e criando, né? Seja qualquer um dos pontos, né? Pode fazer até outra curvatura para o outro lado, enfim. Bom, agora vamos aqui. Mais uma coisinha do iDropper. Eu vou aqui com a minha ferramenta Artboard, para minha outra página. Vou clicar nessa página de número 2. Mais uma coisinha da iDropper, só para você ver aquela situação do texto. Eu deixei aqui preparado no esquema. Deixa eu fechar aqui a paleta Transform. Então eu tenho aqui o que? Tem o que aqui? Eu tenho esse texto aqui configurado, né, formatado. Que ele tem opções aqui. Vou pressionar Ctrl T, ou vir pelo menu Window, Type, selecionar aqui Character. Então abre aqui, eu tenho esse texto aqui dentro, né? Com ele eu posso selecioná-lo aqui, lógico, né? Selecioná-lo, eu tenho uma fonte Papyrus, não sei o que, regular, tá o tamanho de 15 pontos. O parágrafo ele tá centralizado, enfim, informações aqui. Então beleza, eu vou aqui com este, retiro aqui a seleção, pego o meu iDropper, né, voltando aqui para o iDropper um pouquinho, estando aquelas duas opções aqui habilitadas, o Character e o Style, tanto para aplicação como sugar e como aplicar, né, a informação, eu seleciono, passo aqui, ó, pode ver que fica um Tzinho de texto ali em cima do meu iDropper, dou um clique, ele capturou a informação. Agora eu vou lá no meu outro, né, texto, posso manter esse, na verdade o certo era mesmo selecionar, mas eu poderia ter apertado o Alt, né, eu aplico
aqui a parada. Quer ver? Eu sugo, né, a informação, ó, tá ali, clico nesse aqui, sugou a informação, ele formatou o texto para mim com a eyedropper. Olha o poder que tem essa ferramenta aqui dentro do Illustrator, né? Simples. Agora a última dúvida, que eu acredito que seja a última, porque eu vou falando, vou esquecendo das paradas, né? Era o seguinte: uma simulação de sombra. Esse objeto é um tomate criado com a ferramenta Mesh, é uma malha, né, que eu tenho aqui, criado com a ferramenta Mesh. E é o seguinte, eu criei lá no curso Illustrator, um curso antigo já que eu fiz, tem uns 5 anos, 4 anos e meio mais ou menos, que é um curso mais antigo. Eu expliquei aqui como um bônus lá no curso, como fazer, umas dicas de malha para fazer um elemento como esse aqui. Então o Paulo Maccioli, se eu não me engano, que é o nome do rapaz que teve a dúvida, que perguntou várias coisas, né? Inclusive essa aí do eyedropper, perguntou bastante coisa. Como que eu posso fazer uma simulação de sombra aqui, né? Por exemplo, porque eu mostrei lá no curso, era uma outra situação, porque não era nem o foco, na verdade, no curso, ali naquela parte do curso. Mas eu fiz o que? Eu selecionei o objeto, vou pegar meus layers aqui, minhas camadas, trazer para cá, fica mais fácil a explicação, que vai ser a última aqui, vou deixar vocês em paz agora, que é o seguinte, eu vou até deletar esses 2 layers aqui, que são os textos, para não atrapalhar aqui, para que fique mais interessante aqui, esses 2 pads aqui também, só para mostrar só o tomate aqui para mim. Então eu tenho separado aqui o tomate com é um grupo, na verdade, né? Um tomate com esses efeitinhos de tipo água aqui dentro, e tenho as folhas aqui, né, e essa sombra embaixo. Eu vou bloquear esses 2 layers, para que eu não mexa aqui acidentalmente, né, e tal, mexer só com esses aqui. É um grupo também, que dentro desse aqui tem uma porrada aqui, ó, do talo, e cada objeto desse está independente ali dentro. E é um grupo, só que eu posso mover, é claro, trabalhar com os objetos mesmo agrupados com a ferramenta Group Selection Tool. Eu posso selecionar cada um desses elementos com essa ferramenta ali. Então, daquele esquema ali, eu mostrei da seguinte forma: eu selecionei o grupo aqui no curso lá e apliquei um efeito Effect, Stylize Drop Shadow. Vou botar um preview aqui, aumentar a opacidade aqui, deixar em 80, deslocamento aqui, vou colocar uns pro lado aqui, uns 2, por exemplo. Vou colocar mais para baixo aqui para que desça um pouquinho mais, ó. Só mostrando aqui, por exemplo, esse efeito aqui, supondo, é só um exemplo de boa. Só que aqui o que acontece? Tem nada a ver aqui eu aplicar um efeito de sombra, né, dessa forma aqui. Por quê? Porque aqui não vai ter sombra, né, mano? Tomate, se tá vindo a sombra pra cá, tem sombra aqui não vai ter. Embora a sombra realmente, do caso desse highlight que tem aqui, a sombra teria que ser projetada para lá mesmo, né, no caso de observar o desenho. Então o que eu faço nesse tipo de situação? Eu tenho que simular manualmente uma sombra. Então é tranquilo fazer isso, não é um bicho de 7 cabeças. Algumas nesse caso, né, supondo que a sombra teria que ser mantida daqui para lá, né, que não é o caso aqui por causa desse highlight, mas supondo, só um exemplo. Aqui, essa parte ficou legal, ó, a sombra ficou legal até aqui. O que eu faço aqui então? Simples. Com este objeto selecionado, que é com o que eu apliquei a sombra, eu vou em Object, Expand Appearance. Este recurso vai separar e transformar em um objeto independente esta sombra. Expand Appearance. Agora, eu abrindo aqui, eu tenho a minha imagem aqui dentro. Realmente transformou num bitmap. E a qualidade desta sombra é justamente através daquele documento Raster Effects que eu expliquei. Então aqui o que eu vou fazer com essa parada? Eu vou selecionar ele só olha aqui, eu clico aqui nele, ó, pode ver que nenhum outro mais está selecionado, só ele, ó, vou arrastar para fora, só a sombra ali está selecionada. Eu vou habilitar aqui a minha paleta de opacidade, de transparência aqui, que é a paleta Transparency, Shift Ctrl F10. Essa paletinha aqui, ó. O que eu faço aqui? Eu vou clicar na opção Make Mask. Sumiu e aqui apareceu um quadrado preto. Porque quem sabe, né, mexe com o Photoshop, sabe o quê? Que aqui é um layer em branco e você vai perceber também que quando eu clicar aqui na máscara vai sumir tudo ali, é como se eu tivesse trabalhando, eu estou trabalhando só na máscara. E no Photoshop, por exemplo, uma máscara de layer, o que? O preto esconde e o branco revela. Então, na verdade, o preto aqui foi criado um shape como se fosse
é um shape preto em cima, na verdade mesmo, que esconde. Níveis de cinza revelam gradualmente, passando pelas escalas. Por exemplo, um gradiente faz uma escala de transparência se eu desenhar um gradiente aqui. Só que não é o caso, eu quero revelar apenas partes. Então, por exemplo, eu posso desenhar. Se eu desenhar um shape em branco, ó, lembrando que não trabalhando aqui, trabalhando na máscara, eu revelo somente partes. Estou selecionando a Pen Tool, por exemplo, com a letra P, eu quero selecionar só dessa parte aqui, ó, que ficou legal, até para lá. Então eu clico aqui, ó, seleciono aqui. Aqui, lembrando que já está a cor aqui, ó, em branco, né? Clico aqui, clico até aqui mais ou menos, ó. Aqui, ó, já revelou porque ele já está pintando de branco. E fecho o meu shape. Retiro a seleção só para ver como é que ficou. Olha só que legal o efeito. Só que aqui você vê que ficou o quê? Comido reto. Então o que eu faço? Com esse objeto aqui selecionado, né, que está aqui dentro daqui da... Não está mostrando aqui no layer porque ele é branco, né? Está dentro do preto, é uma máscara, né? Que está revelando agora. O branquinho está revelando só uma parte do que tem ali naquela camada. Agora eu posso dar um efeito, por exemplo, de blur, um desfoque, Gaussian Blur. Então habilito o Preview aqui, aumento o blur aqui e dou um OK. Agora eu retiro aqui só para visualizar melhor. Neste caso você pode pressionar aqui, desabilitar esses recursos aqui para sumir essas paradinhas aqui para que você veja o efeito, né? Mas é que eu já estou acostumado. Então ele desfocou, suavizou ali. Eu posso até aplicar de novo o efeito, vou lá em Effect, Apply Gaussian Blur. Então ele desfoca, Apply New Effect, ó. Apply New Effect. Desfocou mais, fica mais suave ali o resultado. Até aqui beleza, eu posso trabalhar não só com isso, eu posso trabalhar, por exemplo, com a ferramenta Blob, essa ferramenta Blob Brush que na verdade ela pinta shapes. Então eu posso esconder partes aqui da imagem pintando de preto, ó, porque se eu pintar de preto ela vai esconder partes ali, se eu pintar de branco vai revelar. É tranquilo isso aqui, ó. Por exemplo, vou pintar agora de preto aqui, eu vou mudar a cor aqui para preto. Agora se eu pintar aqui, ó, na máscara, vai esconder aquela parte ali e revelar só onde eu quero, ó. Escondi de novo ali, ó. Não tem segredo, não tem segredo isso aqui. E agora aquele aqui, nesse caso aqui, por exemplo, voltando agora para o modo de edição normal, clico aqui nessa imagem aqui, aparecem todos os meus layers de volta. Esse aqui, por exemplo, esse aqui eu faço de forma manual. Como está um grupo ali, eu vou utilizar essa ferramenta de seleção de grupo. Vou pegar só este aqui, clico nele aqui, mantenho a tecla Alt pressionada, clico e arrasto. Feito isso, ele vai criar uma cópia. Só que é claro, se uma luz está vindo de trás do tomate, por exemplo, para cá, esse objeto não pode estar nessa posição. Então eu vou fazer o que? Primeiro eu vou rotacioná-lo, né? Volto aqui para a ferramenta Move, com ele selecionado, porque eu estou trabalhando dentro de um grupo, né? Eu tenho que fazer assim. Vou rotacionar um pouquinho, deixar ele assim, e depois vou fazer um flip, aqui inverter o objeto com essa ferramenta Reflect, né? Habilito aqui, clico duas vezes, e faço na vertical. Só um flip na vertical, não, na horizontal mesmo aqui. Só que eu preciso rotacionar de novo. Ele rotacionou ali, clico OK. Volto aqui, rotaciona essa parte de novo. Agora está numa posição certa. Posiciona aqui mais ou menos, vai, só um exemplo mesmo. Pinto de preto, está em verde, né? Eu mudo aqui a cor para preto, um tom de cinza bem clarinho. Bem clarinho, não, bem puxado para o escuro. Vou deixar em preto mesmo aqui. Pinto de preto. Vou em Effect, Blur, Gaussian Blur, habilito o Preview para ver como é que vai ficar o resultado. Dá uma desfocadinha boa, uns 8 pixels, OK. Vou aqui na opacidade do objeto, ou pela paleta Appearance, também tanto faz, colocar aqui uns 25, vamos ver como é que vai ficar essa sombra. Ctrl H para sumir aquele bounding box e Ctrl. Deixa eu só ver como é que ficou aqui a sombra, como é que ficou. Só um pouquinho mais de opacidade. Vou colocar aqui em 35. Sim, ó, simulação da sombra. Pronto. Vamos ver, dar um zoom aqui, é tudo a qualidade da sombra aqui. Aí eu fiz uma simulação da sombra. Bom, 45 minutos de aula vai completar, 44 e 25 segundos, mas eu acho que deu para absorver aí, né, bastante informação. Acho que eu consegui responder as dúvidas mais frequentes aí da galera, né? Se quiser mandar dúvida, eu sempre vou fazer um vídeo no final do mês assim com as dúvidas mais frequentes. Tem erro não, pode perguntar, o pessoal às vezes fica meio assim de perguntar, pode perguntar que
Tem erro não, cara. Eu reúno as dúvidas aí, respondo. E é com nós mesmo. Logo será novidades no site aí também. O site vai mudar. A gente vai fazer um esquema muito louco dos cursos lá dentro. Uma plataforma que vai ter uma rede social lá dentro para os usuários interagirem. Tá planejando uns negócios bem legais aí para facilitar a vida de todo mundo que acompanha o canal. Então, um forte abraço aí. Fiquem com Deus.